A nossa apresentação é sobre a análise laboratorial do líquido sinovial. Pode passar, esses são os integrantes. Então, a introdução a gente vai ter, né, que esse líquido sinovial, ele é um ultrafiltrado do plasma. Então, ele é enriquecido com moléculas de alto peso molecular. E a mais importante, a gente tem o hialuronato, que é produzido pelas células sinoviais. E é o responsável por essa propriedade viscoelástica do líquido sinovial e também pela nutrição, né, da cartilagem articular. Pode passar. E o conteúdo proteico desse líquido sinovial, ele é de 13 miligramas por litro, então, sendo a maioria de albumina, porque as outras moléculas de peso molecular maior não conseguem ultrapassar, como o fibrinogênio. E tanto a matriz da cartilagem como a sinóvia, elas estão em contato com esse líquido sinovial, então permite um ambiente homogêneo dessa articulação, e ela contém poucas células, então condrócitos, sinoviócitos e alguns leucócitos, e as outras moléculas de baixo peso, glicose, aminoácido, ácido úrico, também vão estar presentes. E o processo inflamatório, ele pode aumentar essa permeabilidade vascular capilar, né, e permitir que moléculas maiores, como o fibrinogênio, atravessem e ocasionam uma coagulação, né, dessas amostras do líquido sinovial, que foram obtidas das articulações comprometidas, né, e vai reduzir, então, a difusão dessas moléculas menores. Pode passar. Dando continuidade agora para a análise desse líquido sinovial, a análise do líquido sinovial está entre as mais importantes testes para complementar a avaliação do indivíduo com a possível doença articular, sendo que essa análise ela pode fornecer diagnósticos específicos e orientar melhor o tratamento do indivíduo. O líquido sinovial ele pode ser obtido por aspiração da articulação com a agulha acoplada à seringa, que a gente conhece como artrocentese, ou a cirurgia aberta ou com artroscopia, sendo que a maior indicação para realizar uma artrocentese hoje é a presença de uma possível infecção articular. Outra importante investigação etiológica obtida por essa avaliação do líquido sinovial diz respeito ao diagnóstico de artrites induzido por cristais, que hoje em dia é uma das causas mais comuns de sinovites que a gente consegue observar. Pode passar. Nesses quadros que a gente pode ver, a gente vê alguns dos parâmetros mais analisados na análise do líquido sinovial. Dentre eles estão o volume, a viscosidade, a coloração, o aspecto, a contagem de leucócitos e a porcentagem de polimorfos nucleares. Sendo que, dependendo do aspecto desse líquido sinovial, ele pode ser caracterizado em alguns grupos, sendo eles o grupo 1, não inflamatório, o grupo 2, inflamatório, e o grupo 3, séptico. Sendo que a diferenciação entre esses três grupos, ela se dá basicamente pela contagem de leucócitos presentes nesse meio. Sendo que o grupo 3 é o que tem a maior quantidade de leucócitos. E hoje em dia a gente também tem a caracterização do quarto grupo, que é o grupo hemorrágico, que ele não se leva em consideração a presença de leucócitos, mas sim a presença das hemácias no líquido sinovial. Pode passar. Então, falando agora sobre os locais de acesso para realizar essa artrocentese, pode passar, Bia. Ela vai ser realizada em qualquer articulação, espaço articular, sendo que algumas vão ser de um acesso mais fácil, como o ombro, cotovelo e o punho, e outras de acesso mais difícil, como as interfalangianas, metacarpofalangianas e metatarsofalangianas, que são pequenas articulações. Pode passar, Bia. Então, o que vai ser necessário? Uma seringa estéril de 5 ml para o anestésico, uma de 20, que vai ser necessária para quando for aspirar grandes volumes, uma outra de 5, que é para injeção de corticosteroides intraarticular, uma pequena de 25G, que é essa que vai ser necessária para a introdução do anestésico, uma maior de 22G, que também vai ser suficiente para aspiração do joelho, da articulação tibiotársica, do ombro, do punho, e uma 18G, que vai ser útil quando o líquido estiver muito viscoso. Todas essas agulhas estão nessas imagens aí, pode passar. Agora eu vou falar sobre a colheita e manipulação do líquido sinovial. Pode passar, por favor. Primeiro, ele deve ser realizado logo após a artrocentese para evitar alguns problemas, entre eles a baixa concentração de leucócitos, a má interpretação do borderline, principalmente em pacientes em quadros inflamatórios, a dissolução de cristais de pirofosfato de cálcio desidratado e as alterações morfológicas, numéricas e birrefringência de cristais de monourato de sódio. No próximo slide, eu vou trazer um pouco sobre como é feita essa colheita e manipulação. A amostra recolhida pelas seringas, podendo ser aqueles 3 modelos relatados anteriormente, ela é distribuída em 2 frascos de plástico estéreis para evitar qualquer forma de contaminação. Quando vai se avaliar as características físicas da amostra do líquido sinovial, deve ser realizada em frasco de vidro. O estudo microbiano, a primeira parte é realizada com uma aplicação direta num inoculado de frasco de hemocultura, utilizando principalmente TSC plus aeróbic F, que é median, que ela é positiva tanto para culturas
anaeróbicas e aeróbicas, mas principalmente as aeróbicas. A outra porção da amostra dentro da seringa vai ser aplicada coloração Gram, Barr, análise de Barr, cultura de microbactérias e fungos. E a contagem diferencial de leucócitos. Estudo citológico deve ser feito o mais rápido possível para evitar alterações significativas no líquido sinovial. Não se deve usar EDTA, porque pode apresentar alterações nas moléculas estruturais, e quando necessário armazenar por muito tempo, tem que utilizar anticoagulantes de sais de lítio, que são os específicos para não alterar as composições dos cristais do líquido sinovial. Obrigada. Então, agora eu vou dar continuidade falando sobre as características macroscópicas do líquido sinovial. Então, primeiro eu ressalto que é preciso anotar o volume do líquido que é aspirado em cada articulação, porque o aspecto desse líquido, ele tem valor diagnóstico. Então, esse aspecto ele pode ser límpido, opalescente, turvo ou purulento. E quanto à turvação, ela pode ser classificada em clara, turva, moderada, muito turva, ou nessas 8 categorias que eu listei para vocês, que no caso é claro ou não inflamatório, o turvo, que aí já vai ser inflamatório, o purulento, o hemorrágico, o quiloso ou gorduroso, o aspecto de giz, o cinzento ou escuro, e os que possuem corpos riciformes. Quanto à transparência normal desse líquido, ela vai estar diminuída devido ao aumento dos leucócitos e à presença de cristais, de lipídios, fibrina, de substâncias amiloides, enfim. O que vai indicar uma inflamação, mas o que não é um diagnóstico absoluto, porque é possível que no início dessa inflamação ainda haja presença de líquido mais claro. E a coloração do líquido, ela varia do amarelo palha, né, que é assim devido à presença de bilirrubina, só que é a cor natural do líquido sinovial, até o amarelo claro, que acontece nos casos dos processos inflamatórios. Quanto ao líquido séptico, ele pode ser amarelo, ou amarelo esverdeado, ou até mesmo castanho. E quando existe colesterol no líquido, ele adquire uma coloração mais dourada. E quanto ao líquido que possui cristais de apatita, ele é branco ou amarelo cremoso, e a gente chama ele de líquido com aspecto dentifrício. E quanto ao hemorrágico, o vermelho, ele é assim graças à presença dos eritrócitos, o que acontece ou por trauma ou por outras causas de hermatrose. E os líquidos turvos com partículas acastanhadas vão sugerir ocronose, e os de coloração cinzenta ou preta, eles vão sugerir a presença de partículas plásticas ou de metal. Pode passar, por favor. Agora falando sobre a viscosidade do líquido, ela é avaliada a observar a consistência da passagem dele da seringa para o tubo de vidro. E ela pode ser quantificada em muito viscosa, viscosa moderada ou aguda, ou quase aguada. Aguada, quer dizer, perdão. Que no caso é quando a viscosidade está diminuída, o que vai sugerir uma inflamação. Obrigada. Em relação à técnica de preparação da amostra da contagem global dos leucócitos, a gente tem que não se deve centrifugar o líquido, à exceção dos hemorrágicos e dos quilosos, que são os gordurosos. A contagem ela é realizada numa câmara vítrea específica para a contagem de leucócitos, que é a câmara de Neubauer. Deve-se cobrir a área central dessa câmara com uma lamela limpa e com o auxílio de uma pipeta plástica para a contagem de células, colocar uma gota de líquido sobre a parte superior e inferior da lamela, sem formar uma bolha de ar. Aguardar alguns segundos para total preenchimento dos espaços. Com o microscópio óptico comum, tem que localizar sobre a objetiva de 10 vezes o centro da câmera e observar os 4 quadrantes laterais. Mudar para a objetiva de 40 e iniciar a melhor visualização de cada uma dessas áreas. Iniciar a contagem das células nos quadrantes e no final multiplicar pelo fator de 50, sendo o resultado expresso como células por milímetros cúbicos. A câmera também pode ser utilizada para a contagem de cristais. Com auxílio da objetiva de 100, podem-se visualizar detalhes das células, como inclusões citoplasmáticas de partículas como lipídios, fragmentos de cromatina fagocitados, bactérias, cristais e também fragmentos de fibrina, cartilagem, partículas de corpo estranho como poeiras, cristais de talco das luvas, cristais de anticoagulantes, vilosidades sinoviais e, mais raramente, cartilagem pigmentada de castanho, como na ocronose. A presença de um número pequeno de eritrócitos é comum em todos os derrames articulares e os eritrócitos falciformes são vistos nos doentes portadores da doença falciforme ou seus traços. A contagem automatizada nos aparelhos de Coulter pode dar valores erradamente altos na presença de células degeneradas, são os debris, gotas lipídicas ou aglomerados de cristais são confundidos com as células. Pode passar. Entrando agora na parte de contagem diferencial leucocitária e citológica, a contagem diferencial ela deve ser realizada sempre, mesmo que o líquido esteja classificado como não inflamatório na sua contagem global.
Na presença de uma contagem baixa de leucócitos, algumas técnicas são usadas para poder concentrar, né, as células, como, por exemplo, a centrifugação da amostra por 20 minutos em uma velocidade de rotação de 800 rotações por minuto, e depois a coloração do sedimento ressuspenso, que apesar da recuperação das células ser variável e de elas serem lesionadas, o que acaba prejudicando a qualidade da sua contagem específica. Só que, além disso, a amostra ela pode ser preparada de duas formas, né? De acordo com o método de coloração que vai ser escolhido para ser feito. Fixa ou a fresco. Na fixa, é utilizada a coloração de Rate, que tem as vantagens das células serem lesadas durante a preparação com a alteração da morfologia, e nas amostras não inflamatórias, haver um número insuficiente de células para a sua análise. Na preparação a fresco, com coloração supravital, é utilizada uma gota da amostra sobre uma lâmina já curada comercialmente, né, preparada com acetato de cristal de violeta, 2,1 microgramas por centímetro cúbico, e o azul neometileno, 1 micrograma por centímetro cúbico. E depois vai cobrir, né, com uma lamela, que vai permitir a dispersão do líquido, só que com muito cuidado para não formar bolhas de ar nessa lâmina. E a coloração a fresco, né, a última a ser falada, tem sido descrita como ideal para a visualização da morfologia celular, porque ela entrega resultados mais precisos na contagem diferencial. E ela tem sido usada na diferenciação celular dos líquidos não inflamatórios, mas também para pesquisa de cristais durante a contagem diferencial. E, além disso, ela permite a coloração de células tumorais e de fragmentos de cartilagem. Pode passar. O estudo morfológico das células do líquido sinovial, que devem ser contadas, está dividido em 5 grupos. Primeiro, as polimorfonucleares, que têm um diâmetro de 8 a 10 micras, e elas são semelhantes aos polimorfonucleares do sangue periférico. O citoplasma dela é rosa, com grânulos rosa arroxeado, e o núcleo é roxo escuro e lobulado. Depois tem os linfócitos, que tem um diâmetro de 6 a 8 micras, o núcleo é concêntrico, arredondado e roxo escuro, com uma cromatina nuclear mais densa. E o seu citoplasma é azul ou azul arroxeado, sem grânulos. A relação núcleo-citoplasma dele é maior do que 1. Pode passar. Quanto aos monócitos, o diâmetro está entre 12 e 15 micras, o núcleo é excêntrico, em forma de ferradura, e com uma fina cromatina reticular. O citoplasma ele é róseo e granular e contém uma granulação arroxeada. A relação núcleo-citoplasma ela é comumente menor do que 1. Em relação às grandes células mononucleares, fagocíticas, macrofágicas ou células sinoviais tipo A, elas são as maiores do líquido sinovial. Elas têm um diâmetro entre 15 e 20 micras. O núcleo é excêntrico e bem similar ao núcleo do monócito. O citoplasma ele é rosa azulado e contém uma granulação arroxeada, e a relação núcleo-citoplasma é menor do que 1. Em relação às células sinoviais do tipo B, a gente tem que o diâmetro dela é de 12 a 18 micras, o núcleo é excêntrico, redondo e com uma cromatina regular. O citoplasma ele vai ser rosa azulado ou azul e sem granulações. A relação núcleo-citoplasma dele sempre vai ser menor do que 1. Em relação aos eosinófilos, linfócitos e monócitos, a gente tem que os eosinófilos são raramente encontrados no líquido sinovial. A gente vai considerar essa eosinofilia quando eles constituem mais de 2% da contagem leucocitária total. E sobre os linfócitos, a gente tem que o predomínio deles vai ser encontrado em alguns doentes com artrite reumatoide inicial ou com a doença já determinada. A gente vai observar os monócitos nos doentes com artrite virusal, com as reações de hipersensibilidade e a sinovite transitória. Pode passar, por favor. As células neoplásicas elas vão ser encontradas raramente e a maioria dos casos vão ser pela metástase. A gente vai ver elas agregadas e com núcleos disforme, diferente das células normais, e o mecanismo de metástase ele não é conhecido. As células sinoviais maiores, que são as outras encontradas, elas vão se colorar com azul da Prússia, e esse corante é específico para depósitos intracitoplasmáticos de ferro, ou seja, a gente vai ver isso só em doenças como hemocromatose, hemartrose ou sinovite pigmentada vilonodular. Obrigado.
Agora a gente vai falar um pouco da pesquisa de cristais, pode passar. Sobre a metodologia, a gente tem que considerar que a análise desses cristais ela deve ser feita utilizando microscopia de luz polarizada direta ou compensada, porque acaba permitindo a diferenciação dos cristais com base na sua birrefringência. Essas lâminas que forem ao microscópio, elas devem ser preparadas usando as amostras do líquido sinovial centrifugadas para aumentar, então, a sensibilidade da detecção desses cristais. E a identificação dos cristais por essa técnica de microscopia é uma das análises mais importantes da amostra do líquido sinovial, e por isso acaba sendo um padrão ouro para o diagnóstico definitivo de gota e de pseudogota. A gente tem vários tipos de cristais que podem ser encontrados, sendo os mais frequentes os monorato de sódio e os pirofosfato de cálcio. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar de 3 cristais. Primeiro, o de pirofosfato de cálcio hidratado, seu tamanho entre 2 a 10 micras. Sua morfologia é bastões de romboide, ele tem birrefringência positiva e fraca e pode estar relacionado à doença por depósito de pirofosfato de cálcio hidratado. A gente tem os cristais de apatite também, de tamanho de 5 a 20 micras. Eles são aglomerados redondos e irregulares, eles não têm birrefringência e eles estão relacionados à calcificação periarticular, à calcinose e à osteoartrose. E por último, a gente tem os cristais de oxalato de cálcio, de tamanho de 2 a 10 micras. Eles são bipiramidais, eles têm birrefringência positiva, intensa ou fraca, e eles estão relacionados à oxalose primária e secundária. Pode passar. Bem, continuando a fala, os cristais de colesterol, né, que tem como tamanho 10 a 80 micras, formato retangular e são paralelos e aderidos pelos cantos. Na birrefringência, eles são negativos ou positivos e ocorre quando há tumefações crônicas. Isso acontece muito no caso de doenças como artrite reumatoide. Os cristais líquidos de lipídios são de 2 a 8 micras de tamanho. Seu formato é de cruz de malta, eles possuem birrefringência positiva e muito intensa e ocorre nas artrites e bursites. Pode passar, por favor. No caso dos lóbulos lipídicos, eles possuem um tamanho microscópico também medido em micras, né? O formato é bastante diverso, pode ser de varetas, agulhas, retângulos, rosetas e até mesmo estrelas. A birrefringência é dupla e muito intensa também, ocorrendo em fraturas e até mesmo traumatismo articular, e principalmente nas tumefações articulares marcadas. Já os cristais de fosfolipase Charcot-Leyden, eles possuem um tamanho de 17 a 25 micras, são de formato bipiramidal e hexagonal, com birrefringência positiva e negativa, e eles ocorrem nos casos de sinovite e vasculite com eosinofilia. É isso, passo minha fala. E agora, continuando, com relação aos cristais de imunoglobulina e crioglobulina, eles podem se cristalizar dentro de células plasmáticas de doentes portadores de mieloma múltiplo e crioglobulinemia. Tem alguns casos de poliartrite erosiva, né, quando tem essa presença de crioprecipitado sérico e cristais de crioglobulina no líquido sinovial. Já os cristais de hemoglobina e hematoidina, eles podem ser encontrados, por acaso, no líquido sinovial de doentes com hemartrose, sinovite pigmentada, vilanodular. Os cristais de hemoglobina são retangulares, de 10 a 12 micras de comprimento, com uma dupla birrefringência e estão presentes no interior dos eritrócitos ou extracelular. Uma alta concentração proteica e o pH ácido associado ao processo inflamatório pode acabar favorecendo a formação de cristais de hemoglobina intraarticular na presença de hemartrose. Já a hematoidina é um pigmento cristalino formado pela degradação da hemoglobina sob uma baixa tensão de oxigênio. Esses cristais, eles microscopicamente têm uma apresentação diversa de tamanho, mas a romboide é a mais característica. Já os cristais de corticosteroide de depósitos, eles são polimorfos e apresentam uma forte birrefringência positiva, podendo persistir na articulação por semanas ou até meses depois da infiltração, sendo que essa retenção ocorre mais quando o produto é injetado no tecido periarticular que no interior da articulação. Então, eu vou falar dos outros aspectos que devem ser levados em conta na análise do líquido sinovial. O primeiro aspecto ele vai ser o tipo de microscópio. Para fazer análise histológica, a microscopia sob contraste de fase vai ser útil na observação dos elementos intracelulares pela produção de focos de luz e sombras nas margens da célula. Para isso, o microscópio ele deve estar equipado com uma fonte de luz Kula, um objetivo e um condensador de fase. O segundo aspecto é referente à solução de vermelho de alizarina S, que ela deve ser preparada com 2 gramas de vermelho de alizarina S e 100 ml de água destilada. O pH ele deve ser ajustado entre 4,1 e 4,5 ao adicionar hidróxido de amônia gota a gota enquanto se agita. A suspensão ela vai ser filtrada através de um filtro de 0,22 micras.
A solução deve ser conservada num frasco escuro para evitar a fotodecomposição e ser filtrada e ter o seu pH analisado sempre que ela fosse utilizada. O terceiro aspecto, ele aborda o corante sodão 3 para grânulos lipídicos nos neutrófilos polimorfonucleares e nos monócitos. Uma solução de etanol 70% deve ser saturada com o preto sodão B e deixada para equilibrar por 8 dias. Uma gota de líquido sinovial ela vai ser adicionada sobre uma lâmina de vidro e a seguir uma gota do corante sodão 3. E depois da mistura, uma lamela é colocada em cima e na análise dos glóbulos lipídicos, eles vão estar corados de preto. O quarto aspecto ele se dá pela pesquisa da substância amiloide no líquido sinovial. O corante usado é o vermelho Congo e ele é utilizado na preparação dessas lâminas para pesquisar a substância amiloide, que pode ajudar no diagnóstico de indivíduos com amiloidose primária e também de artropatia amiloide. O quinto e último aspecto ele vai se dar pela pesquisa de corpos isiformes no líquido sinovial. E os corpos isiformes eles são bastante característicos da artrite tuberculosa, mas eles também podem ser encontrados no líquido sinovial em pacientes com outras artrites crônicas, como a artrite piogênica, a artrite crônica juvenil e a artrite reumatoide. Esse nome isiforme ele vai se dar pelo aspecto macroscópico similar ao de grãos de arroz polidos. A origem, o mecanismo de formação e o significado desses corpos com relação à patologia articular permanecem controversos, mas a constituição desses corpos é em maior parte feita por fibrinogênio, fibrina e fibronectina. Pode passar, por favor. Essas são nossas referências. Pode passar, muito obrigado. É isso.